Olá, meu nome é André Maurício e hoje nós vamos estar dando início a algumas aulas de Excel. Essa é a área de trabalho do Excel. Ela é composta por linhas e colunas, como vocês podem ver aqui, ó. Tá ok? Então eu tenho diversas linhas e eu tenho diversas colunas. O cruzamento de uma linha e de uma coluna forma uma célula, tá ok? Então, ó, onde eu estou clicando é uma célula, como vocês podem ver. No Excel, como é que nós referenciamos as informações que estão contidas no Excel? No Excel nós trabalhamos com o endereço da célula. Por exemplo, esse número 2, em qual célula que ele está digitado? Então nós temos aqui, ó, coluna E, linha número 2. A gente começa sempre pela coluna e depois nós falamos da linha. Nesse caso, então, desculpa, E3, né? Então no caso, o número 2 ele está na coluna E e na linha 3. Nesse caso, fala, ó, E3, o 2 ele se encontra na célula E3. 1000, ele se encontra na célula F3. 45, ele se encontra na célula E5. Tudo bem? Então, no Excel, nós trabalhamos com o endereço da célula. Isso é muito importante, tá ok? Todas as informações você vai colocar numa célula e ela tem um endereço. Perfeito. O Excel é uma ferramenta para nós trabalharmos com cálculos e planilhas, né? Uma ferramenta para trabalhar com planilhas e cálculos. Perfeito. Tem muita gente que me fala, olha André, eu acho que eu não vou gostar do Excel, porque eu odeio matemática. Para essas pessoas que me falam isso, eu costumo dizer que elas vão amar o Excel. Falo assim, gente, se vocês odeiam matemática, vocês vão amar o Excel. Por quê? Ele faz tudo sozinho, pessoal. Isso aí é fantástico, tá? Então você não precisa ter medo de trabalhar com números, porque o Excel vai resolver tudo sozinho. A ideia da ferramenta é proporcionar facilidade. Então ele vai facilitar vocês a estarem calculando. Perfeito? Então vamos a algumas informações do Excel, né? Nós já falamos de linhas, colunas, o endereço da célula. A área de trabalho do Excel é feita por linhas e colunas, como vocês viram. Essa grade, né? Ela é composta por essa grade aqui, ó. Tá bom? Essa grade, vocês só verão ela aqui no Excel. Na hora que você imprimir uma folha, elas não vão aparecer. Perfeito? Então ela só aparece aqui. Puxa, André, mas eu quero que apareçam os meus números com bordas. Como é que eu faço? Se você precisar inserir bordas na sua planilha, você vai vir aqui, ó, na guia fonte e vocês vão ter aí a possibilidade de estar colocando bordas no seu trabalho. Isso a gente vai discutir posteriormente, tá bom? Hoje a gente vai aprender um pouquinho, ver aí como é que funciona o Excel. Aqui em cima, pessoal, tem as minhas guias a inserir, layout da página, fórmulas. Gente, conforme eu vou clicando, ele vai me abrindo algumas opções aqui, diferenciadas, né? Ó. A gente vai estar conhecendo alguma dessas ferramentas no decorrer das nossas aulas também. Tudo bem? Então aqui embaixo estão as ferramentas que nós vamos usar, tá? Todas referentes ao programa. Para quem já estudou Word, ó, tem a seção fonte aqui, ó, negrite, tá? O tamanho da fonte, eu posso escrever tanto texto quanto números. Então vamos conhecer aí algumas funcionalidades do programa, tá bom? Olha, eu vou colocar o cursor aqui, pessoal. Vou colocar o cursor aqui e vou digitar casas decimais. Percebam, pessoal, que quando eu digitei aqui casas decimais, a palavra foi para outra célula. Olha, André, ela invadiu a célula F, tá? Nesse caso, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos aumentar o tamanho dessa coluna. Tá bom? Então é possível vocês alterarem o tamanho da coluna. Como é que a gente faz para alterar o tamanho da coluna? Gente, vocês vão chegar aqui, ó. Olha o formato do meu cursor, que está no formato de uma seta branca, né? De uma cruz branca, perfeito, ó.
no formato de uma cruz branca. Se eu encostar, pessoal, aqui no limite, ó, olha lá, entre uma coluna e outra, olha o limite, ele virou uma seta preta. Então o que eu faço? Eu dou um clique aqui, ó, a minha linha fica pontilhada, eu posso puxar, olha lá, ó, tá vendo? Então eu consigo aumentar o tamanho da minha coluna. Vou fazer de novo, ó. Ela estava desse jeito, né, ó, ela invadiu, tá? Você vem aqui, ó, clica e pode estar redimensionando com facilidade a sua coluna. Uma outra forma também de vocês estarem fazendo isso é chegando aqui, ó, e dando 2 cliques. Ela se ajusta automaticamente. Olha lá, 1, 2. Tá vendo? Ela se ajustou automaticamente. Perfeito? Eu vou escrever aqui, ó, separador de milhares. Separador de milhares, perfeito. Olha lá, pessoal, também invadiu, né? Vocês estão vendo aí? Então eu vou dar 2 cliques aqui, ó. 1, 2, olha lá, essa já se redimensionou. Você pode diminuir, de repente, ó, André, vou diminuir um pouquinho aqui, tá bom? Perfeito. E nessa daqui vamos colocar moeda. Moeda. Vocês estão vendo, pessoal? Então eu coloco o cursor numa célula e saio digitando. Olha que interessante, pessoal. Vamos supor que eu preciso editar essa célula aqui. Então você colocou o cursor, se você começar a digitar, ó, ele apagou o que você fez. Então o que eu preciso fazer? O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos estar dando 2 cliques na célula. Então deixa a célula ativa. Ó. Quando eu clico sobre a célula, isso aqui informa que a célula está ativa. Ó. Tem o nome, célula ativa. Perfeito? Então eu vou dar 2 cliques na célula. 1, 2. Quando eu dou 2 cliques na célula, eu torno a célula editável. Vocês podem ver que o cursor está piscando aqui. Tudo bem? Então vocês podem estar editando. Se o cursor apareceu piscando, vocês podem acrescentar mais informações. Ó, apagar, né? Ó, escrever, tá? Decimais. E aí vai, ó. Posso estar incrementando mais informações. Então, para você deixar uma célula que você já escreveu editável, o que é editável? Eu quero escrever mais informações. Então você dá 2 cliques na célula, 1, 2. Olha lá, o cursor já apareceu aqui. Ele está piscando para vocês entrarem com uma nova informação. Tá bom? Vamos fazer o seguinte. Vejam esses números, pessoal. Então eu digitei os números. Vocês vão falar, puxa, André, eu queria colocar aí R$2. Olha o que vai acontecer, pessoal, quando eu tentar colocar vírgula. 2,00. Eita, sumiu o 00, as casas decimais. Colocar 45,00. Dou um Enter. Nossa, o que está acontecendo? Por que ele não está pegando as casas decimais? Gente, na verdade, o formato aqui dessas informações que estão dentro da célula, elas estão no formato geral. Olha aqui em cima. Vocês podem ver, então, que nós temos aí um formato, aqui em cima, ó, ele mostra que eu estou no formato geral. Tá bom? O que a gente tem que fazer? Nós podemos formatar os nossos números. Para formatar, eu tenho esse botãozinho aqui, ó, o nome dele é aumentar casas decimais e esse outro diminuir. Então, você primeiro digita os números. O que eu indico para vocês, tá? A informação que eu passo para vocês. Primeiro digita os números, depois você parte para as formatações. Então eu quero colocar 2 casas decimal. Eu dou um clique, ó, olha lá, ele apareceu uma casa decimal. Se eu der mais um clique, uma segunda casa decimal, tá? Se porventura você inserir uma terceira casa decimal, puxa, olha, André, sem querer eu botei 3 casas decimais. Como é que eu faço para retirar essas casas decimais? Basta vocês clicarem no botão diminuir casas decimais. Olha lá, ó, fiz a diminuição. Tudo bem? Perfeito. Separador de milhares. Então, olha só, eu selecionei esse intervalo. Gente, quando eu tenho um conjunto de células, ó, eu chamo de intervalo. Tá bom? Então, ó, André, faz a seleção aqui desse intervalo. Eu clico, pessoal, cliquei, né, a célula está ativa. Se eu arrastar, ó, eu tenho um conjunto de células selecionadas. Tem gente que fala, nossa, André, a primeira não ficou selecionada. A primeira ela vai ficar sempre branca, tá bom? Não se assuste, então. Eu já tive muita gente achando que a primeira ela não está selecionada, mas está. Então, isso aqui se chama conjunto
de células. Turma, aí para selecionar as células, é só você clicar e arrastar, tá? Ó, mantém o botão esquerdo do mouse pressionado e vai arrastando. Não tem problema nenhum. Então eu vou selecionar esse intervalo de células aqui. Eu quero inserir, pessoal, separador de milhares. Então a gente viu aqui que aumenta casas decimais, né? Ó, esse diminui o número de casas decimais. Se você quiser colocar separador de milhares, é só você clicar nesse botão. Quando você define números com separador de milhares, além dele colocar o separador, ele já também automaticamente insere casas decimais. Então olha lá, olha que bacana. Tudo bem? Então só dei um clique, ele apareceu aqui com o separador de milhares e já acrescentou as casas decimais. Estilo moeda. Então, ó, vou selecionar esse intervalo também, ó. Tá? Eu fiz a digitação dos números primeiro. O que eu vou fazer agora? Pessoal, eu vou vir aqui nesse botãozinho, ó, moeda, tá? Formato de número de contabilização. Então, se vocês clicarem aqui, ó, você pode colocar em formato da moeda brasileira, que é o real, dólar, euro, tá? Existem mais outros formatos aqui. Por hora, vamos apresentar esses três. Por padrão, ele vai pegar do Brasil. Então, se você dá um clique aqui, ó, só dar um clique, olha aqui que ele fez. Ele inseriu, tá? Ele inseriu aqui o símbolo monetário. Posso até aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Olha aí, tá bom? Ele inseriu o símbolo monetário nas moedas. Puxa, André, eu não quero o símbolo monetário. Perfeito, gente. O que você faz? Você pode voltar aqui, ó. Você volta nessa caixinha e aí você escolhe, eu quero colocar só em forma de número, tá? Colocou em forma de número? Olha lá, ele pegou o formato de número. Ah, não, André, eu quero voltar para o que era antes, só os números inteiros, sem casa decimal. Então você pode vir aqui no botãozinho, clicar em geral, ó, sem formato específico, tá vendo? Olha lá, ele retirou os formatos. Então, eu apresentei para vocês essa questão dos números. Então, sempre que a gente digita o número e depois você parte para a formatação. Tudo bem? Acho que é bem simples. Falando sobre centralizar, né? Então, eu vou selecionar aqui essas informações, ó, tá? E eu quero deixar centralizado. Então, tem os botõezinhos aqui, ó. Alinhar à esquerda, centralizar e alinhar à direita. Então, você quer deixar os textos no meio da célula, ele está alinhado à direita. É só você clicar aqui, ó, ele deixa o texto centralizado, tá bom? Ah, André, eu quero colocar uma cor de fundo nesse título. Simples, ó, eu tenho aqui esse baldinho, né, que é cor de preenchimento. Então você clicou, escolhe um preenchimento aqui, ó, sem dificuldade, tá bom? Ó, escolhi um preenchimento que te agrade, né, ó, um azul, um verde, e aí vai, ó, deixando a cor verdinha. Tá bom? André, você escolheu muito escuro, tá? Eu escolhi um escurão aqui, ó. Vamos pegar um verde bem escuro. Então, uma dica que eu dou para vocês. Se vocês colocarem um fundo claro, deixe o texto na cor escura. Se vocês colocarem o texto na cor clara, o fundo tem que ficar escuro. Então, aqui, ó, eu posso mudar até a cor do texto. Tem a cor do fundo e eu tenho a cor do texto, ó. E cor fica legal, um amarelo, ó, um cinza, tá? Então você pode estar escolhendo uma corzinha para dar leitura, né? Cuidado aí com a leitura e com o fundo, né? Sempre é bom estar contrastando. Bom, e se eu quiser colocar borda, né? Se a gente olhar aqui, ó, deixa eu dar uma diminuída. Se eu vier aqui no menu Arquivo e pedir para, vamos ver aqui, ó, imprimir, né? Olha lá, pessoal, tá vendo? Eu estou visualizando o meu papel. Se vocês olharem, ó, não tem linhas e colunas, né? Ele vai ficar sem as linhas e colunas. O que a gente pode fazer para melhorar isso daí? Então, vamos lá. Eu quero colocar bordas. Eu vou vir aqui, ó, seleciono esse intervalo, tá bom? Seleciono esse intervalo. E aí, pessoal, eu posso colocar as bordas. Observe aonde eu vou para colocar as bordas. Eu venho nesse botão aqui, ó. Aí ele fala, você quer colocar a sua borda inferior? Você quer colocar a sua borda superior? Borda da esquerda, borda da direita, sem borda. Se você colocou borda, você pode tirar a borda também. Todas as bordas
eu vou colocar essa opção aqui, ó, todas as bordas, tá ok? Então marquei, olha lá, vocês podem ver que ele inseriu, ficou mais escura a célula, né? Ele inseriu uma bordinha aqui, tá bom? Perfeito. Uma outra coisa, ó, eu tenho 3 células aqui, como vocês estão vendo, tá? Eu tenho 3 células, ó, 1, 2, 3. Eu vou selecionar essas 3 células, gente, eu quero transformar isso em uma única célula. Então eu tenho esse botão aqui, ó, mesclar e centralizar, tá? O que faz o mesclar e centralizar? Ele vai transformar tudo, ele vai juntar as células, tá? Tá aqui, ó, combine e centralize o conteúdo das células selecionadas em uma nova célula maior. Então ele está até mostrando aqui, ó, você tinha 1 e 2, se você mandar, aí você centralizou, olha como ele ficou, tá bom? Vocês podem ver que a primeira aqui, ó, ela está mesclada. Você selecionou, né, ó, tiquinho selecionou, ele ficou centralizado. Que é o caso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou clicar no mesclar e centralizar. Olha, ele transformou tudo em uma única célula. Deu para perceber? E quando eu for escrever um texto, ele já vem centralizado. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui formatos de números. Olha lá, que interessante, pessoal. Tá bom? Bem bacana. Ah, André, eu quero formatar isso. Legal, então, ó, com o cursor aqui, né, ó, você pode vir, aumentar o tamanho da fonte, tá? Colocar uma cor no texto também. E aí vai. Perfeito? Bom, então essa foi a nossa primeira aula de Excel. Nós explicamos aí como é que se trabalha com o Excel, como é que insere números, como é que faz a formatação dos números, tá, ó, a formatação dos números, como é que tira uma formatação, né, ó, apresentamos isso daí. Então, temos muito conteúdo ainda pela frente. Nos vemos em uma próxima aula. Um abraço a todos.